A grande vitória de Israel abalou o Hezbollah, e a rendição de milhares de combatentes chocou o mundo. Israel, uma verdadeira potência militar, não apenas destruiu as infraestruturas do Hezbollah, mas enfraqueceu o apoio do Irã ao grupo. O equilíbrio de poder no Oriente Médio está mudando, e você não pode perder o que está por vir. Quer entender o que realmente está em jogo? Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desse momento histórico. Quando um acordo de cessar-fogo é firmado entre duas potências tão imponentes, como Israel e o Hezbollah, o que se pode esperar são reviravoltas de alto impacto. O Hezbollah, reconhecendo sua fragilidade diante da força militar de Israel, cedeu à pressão e aceitou a trégua mediada pelos Estados Unidos. Não é surpresa que uma força de tamanho porte, como Israel, que possui uma das mais poderosas forças armadas do mundo, tenha conseguido convencer o grupo a parar com os combates. A rendição de combatentes de alto nível foi apenas a ponta do iceberg, mas indica um enfraquecimento claro de sua estrutura interna. Para quem observou os intensos combates, esse movimento representa um divisor de águas, mas a verdadeira pergunta é: até onde esse cessar-fogo irá efetivamente sustentar a paz? Agora, a dinâmica do campo de batalha, especialmente no Líbano, começa a mudar de uma forma que poucos previam. O impacto do poderio de Israel e da pressão internacional vai além da mera rendição. De fato, a presença do Irã, que sempre foi um aliado crucial do Hezbollah, passa a ser questionada. À medida que o Hezbollah se desintegra internamente e suas lideranças são dizimadas, a questão sobre a continuidade de seu apoio ao Irã também se torna cada vez mais relevante. O cessar-fogo não é apenas uma pausa nos combates, mas uma verdadeira reinicialização das forças que movem a região. Um cenário que parece se abrir diante de nós, e muitos se perguntam: quem ganhará a guerra pela paz no Oriente Médio? E falando sobre o futuro da estabilidade regional, as consequências de um acordo de cessar-fogo entre essas forças não podem ser subestimadas. O Hezbollah, enfraquecido, perde espaço, mas isso também abre portas para um novo equilíbrio. Contudo, muitos se questionam se Israel manterá sua força, ou se outros atores podem tentar preencher o vácuo. O impacto desse acordo vai muito além de um simples ato de cessar-fogo. Será que essa decisão vai gerar uma nova era de estabilidade, ou será apenas o prelúdio de mais conflitos regionais? A sensação de incerteza paira no ar. As operações militares de Israel são sempre um reflexo da estratégia meticulosa de uma grande potência militar. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel, IDF, realizaram ataques aéreos de precisão em locais-chave, como Beirute, com o objetivo claro de eliminar líderes do Hezbollah e destruir suas infraestruturas críticas. A rapidez e a eficácia dessas operações são características que definem a força militar de Israel, que nunca hesita em agir quando se trata de proteger sua soberania e neutralizar ameaças. Ao focar na eliminação de líderes e na desestruturação das linhas de fornecimento do Hezbollah, Israel mais uma vez mostrou sua capacidade de desequilibrar qualquer adversário que ouse desafiar seu poder, mas o impacto de tais operações não é apenas tático. Elas causam ondas de choque, que vão muito além dos limites de Israel e do Líbano. A rendição de combatentes do Hezbollah e o enfraquecimento de suas células operacionais são resultado direto da habilidade de Israel em desestabilizar seu inimigo de dentro para fora. O Irã, que sempre foi um patrocinador crucial do Hezbollah, começa a perceber que o apoio contínuo ao grupo pode não ser mais uma escolha viável, dado o impacto dessas operações. Ao atacar de forma estratégica, Israel não só desbarata as forças do Hezbollah, mas envia uma mensagem clara para qualquer outro ator que tente se alinhar com o grupo terrorista. No entanto, o poderio de Israel e a resposta dos inimigos nunca são simples. Embora os ataques aéreos israelenses tenham causado perdas significativas para o Hezbollah, a verdade é que essa guerra é um jogo de resistência. O Hezbollah, embora enfraquecido, não é um adversário que desista facilmente. Isso levanta uma questão crítica. O que acontece depois de um impacto tão forte na infraestrutura do inimigo? A tendência de forças como o Hezbollah é se organizar e procurar novas formas de resistência. A dúvida persiste. Será que as operações de Israel foram suficientes para garantir uma vitória definitiva, ou o Hezbollah se reerguerá em breve? O que está por trás dessa batalha continua sendo um campo de tensões e movimentações imprevisíveis. O impacto das operações militares de Israel sobre o Hezbollah é profundo e multifacetado.
A rendição de combatentes, especialmente aqueles de alto escalão, não é apenas uma derrota militar, mas também um golpe psicológico para um grupo que se orgulha de sua resistência e determinação. O Hezbollah, que sempre se viu como um símbolo de resistência contra potências ocidentais, agora enfrenta uma crise interna de moral e motivação. A grande potência israelense, com sua força e precisão, não apenas enfraqueceu as linhas de combate, mas também semeou dúvidas dentro do próprio movimento. Muitos combatentes, que antes eram movidos por uma ideologia intransigente, começam a perceber que suas chances de vitória diminuem diante da força esmagadora de Israel. Essa rendição massiva reflete uma fragilidade que muitos não esperavam ver tão cedo. Outro aspecto crucial é o impacto financeiro que o Hezbollah vem sofrendo devido aos ataques israelenses. Com a destruição de importantes depósitos de armas e infraestruturas de apoio, o grupo perde sua capacidade de continuar financiando e mantendo suas operações. Como sempre, o Irã foi um dos principais financiadores e apoiadores do Hezbollah, mas o enfraquecimento da capacidade operacional do grupo coloca em xeque até onde esse suporte continuará. O Hezbollah, antes dependente de recursos financeiros provenientes de seus aliados, agora se vê em uma posição em que a pressão externa e a falta de recursos podem reduzir sua capacidade de se sustentar. Esse é um ponto crucial. Sem dinheiro, sem armamento e sem moral, o grupo começa a perder a força de que sempre se orgulhou. O que se segue a isso? Será que o Hezbollah conseguirá se reerguer? Ou o declínio será irreversível? E a questão do Irã? O apoio iraniano ao Hezbollah sempre foi um pilar importante na estratégia do grupo. Mas com o cenário atual, será que o Irã poderá manter seu apoio de forma eficaz? A relação entre esses dois atores começa a se questionar quando o Hezbollah perde sua capacidade de resistir. Não se trata apenas de uma derrota militar. É uma perda estratégica para o Irã, que vê suas influências e suas apostas no Hezbollah indo por água abaixo. O que isso significará para a hegemonia iraniana na região? Certamente, essa nova realidade vai abalar ainda mais a balança de poder no Oriente Médio. A recente trégua e o enfraquecimento do Hezbollah abrem portas para uma perspectiva inédita de estabilidade regional no Oriente Médio. Quando um gigante como Israel consegue enfraquecer um grupo tão resistente, a possibilidade de mudanças significativas no equilíbrio de poder surge. A medida mais imediata será o retorno de civis libaneses para suas casas, após um longo período de deslocamento forçado devido aos conflitos. Isso pode representar um passo importante para a reconstrução de áreas devastadas, mas também um ponto de inflexão na reconciliação interna do Líbano, que tem sido vítima das consequências de uma guerra prolongada. A tensão, claro, não desaparece da noite para o dia, mas a ausência de combates abertos é o primeiro passo para restaurar a normalidade para muitos. Israel, com sua força e influência, pode se tornar um elemento chave em garantir essa estabilidade, ou, no mínimo, atuar como um mediador, pressionando para que outras nações da região sigam o exemplo da trégua e busquem a paz. E, claro, com o Hezbollah em crise e o Irã perdendo terreno, isso pode abrir um espaço para que novos líderes regionais surjam, dispostos a levar o Oriente Médio para uma era de menor conflito. Embora muitos vejam isso como uma vitória para Israel, ela também representa uma oportunidade para outros países se alinhar com o novo cenário geopolítico, buscando uma estabilidade que tem sido distante por muito tempo. No entanto, como sempre, o futuro do Oriente Médio é imprevisível. A estabilidade pode ser uma meta desejada, mas alcançá-la é um processo longo e complexo. O vácuo deixado pela queda do Hezbollah pode ser preenchido por outros grupos, que já estão de olho nas oportunidades que surgem com o enfraquecimento da principal força do Líbano. E o Irã, claro, não se renderá facilmente a essa mudança de equilíbrio de poder. Portanto, enquanto a trégua pode ser um sinal positivo para a paz, ainda restam muitos desafios. Será que a estabilidade regional vai se consolidar? Ou os conflitos subterrâneos apenas vão começar a se transformar em novas formas de resistência? A resposta da comunidade internacional ao conflito entre Israel e o Hezbollah tem sido multifacetada e, em alguns casos, surpreendente. O Catar, até então um apoio importante para diversos grupos radicais na região, deu um passo ousado ao retirar seu apoio ao Hamas, um dos principais aliados do Hezbollah. Esse movimento sinaliza uma mudança significativa nas alianças regionais e um desejo de reduzir as tensões. Afinal, o Catar,
que sempre foi visto como um ator com influência em diversos grupos no Oriente Médio, agora parece optar por uma postura mais neutra ou até pró-Israel. Isso marca uma virada no tabuleiro político do Oriente Médio, com novos alinhamentos se formando a partir dessa decisão. O impacto disso será profundo, uma vez que o apoio financeiro e logístico ao Hezbollah pode se reduzir, enfraquecendo ainda mais suas operações. Por outro lado, a Turquia, que sempre teve uma posição um tanto quanto ambígua em relação ao Hezbollah, agora encontra-se sob pressão internacional por permitir a presença de líderes do Hamas em seu território. Esse posicionamento tem causado divisões no cenário global, pois, embora a Turquia tenha relações estreitas com o Ocidente, suas escolhas em apoiar certos grupos podem ser vistas como uma provocação para Israel e seus aliados. A comunidade internacional observa atentamente, pois a presença de líderes do Hamas na Turquia pode ser um ponto de discórdia que afeta os esforços de paz. A Turquia, ao mesmo tempo em que tenta manter sua influência sobre a região, pode ser forçada a reconsiderar suas alianças para evitar isolamento político e econômico, enquanto esses movimentos ocorrem no nível diplomático. A verdadeira questão é como esses novos posicionamentos moldaram o futuro da região. Será que o Catar e a Turquia, ao se posicionarem, ajudarão a criar um equilíbrio mais estável no Oriente Médio, ou estão apenas criando novas tensões ao dividir ainda mais as potências internacionais? O que é certo é que, à medida que os países fazem suas escolhas, eles estão redesenhando as fronteiras do poder no Oriente Médio, deixando claro que a política da região nunca foi simples e continuará a ser um jogo de xadrez com peças mudando constantemente de posição. Israel provou sua força, e o Hezbollah está em declínio. O Irã perde influência e a rendição de combatentes mostra o impacto dessa vitória. O que você acha? O Oriente Médio está realmente mudando? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essa transformação histórica.